Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse fórum renomado e com muita qualidade de participação e também dos temas e principalmente daqueles que estão ajudando o debate, são os palestrantes. Já quero de início parabenizar Nassif e agradecer pelo convite, até em nome do Conselho Comunitário de Vila Velha. Eu vou pedir licença, que eu vou ficar em pé ali para apresentar um pouco sobre o Conselho para vocês depois, que tem a ver com o que eu vou estar falando também, ok? Eu quero fazer a apresentação de vocês, já está até ali no PC, nosso site. Esse site foi da última gestão, nós já subimos há 6 meses, né? E tem 6 meses, e a gente vai estar fazendo um novo site também, já está até atualizado, né? O coordenador foi convidado, né, para poder participar do fórum de hoje, né? Está toda a temática ali, pode passar, por favor, a gente pode subir em cima, pode ir lá no... quero apresentar um pouco isso. O que é o CCVV? Aí fala um pouco do conselho, depois vamos lá para outro item. Agora fala da importância, essa parte aí, a importância dos conselhos que existem, né, para debate, como já foi falado um pouco, eu vou estar falando sobre isso, a importância, a participação da sociedade civil. Aqui a gente apresenta um pouco a diretoria, onde como é formado o Conselho Comunitário de Vila Velha? Ele é formado por líderes e pessoas, membros das diretorias, das comunidades. É feito eleições, era bienal, agora é quadrienal, e onde se participa em congressos deliberativos. E todos aqui são eleitos pelo voto direto e aberto pelas comunidades. No município de Vila Velha são mais de 90 associações de moradores. Ok. E aqui tem... Tá bom aqui. O Conselho Comunitário de Vila Velha é uma entidade auto-federativa legitimada pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha, para vocês entenderem que não é um conselho que é formado e não tem uma autoridade, como muitos conselhos não têm, né? Dentro de alguns artigos da Lei Orgânica Municipal, além de fiscalizar o Poder Executivo, nós temos a prerrogativa de convocar assembleias anual do orçamento popular, onde se debate e discute todo o orçamento do município. E isso é outorgado a nós pela Lei Orgânica do Município. Além disso, nós temos assento em todos os conselhos municipais deliberativos do município de Vila Velha. Aí fala um pouquinho sobre o movimento, né? A história, tá bom, tá ok, só para mostrar rapidamente. E ali agora lá a lei. Isso. Você pode descer, por favor. E ali é a lei e pode subir. Aí fala tudo sobre o Conselho Comunitário. Pode deixar. Bom, esse debate dos novos parâmetros de participação no movimento popular, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o nosso conselho. Na verdade, ali fica como conselho dos conselhos, né? E eu queria antes dar mais ênfase à questão da participação, né, social, e eu queria falar sobre a democracia participativa. Então a gente vê que, primeiramente, para qualquer ação nossa acontecer, primeiro tem que ter vontade popular, vontade de participação. E algumas atitudes eu queria citar, que são atitudes que são importantes para que possa acontecer a democracia participativa, que é a cooperação, o comprometimento com as decisões e também a integração. Foi falado pelo primeiro palestrante a palavrinha integração. Sem ela, eu acho que as coisas não acontecem. Muitas vezes, a democracia que se falam fica restrita apenas à seleção de governos ou de governantes através do voto. Mas quando acontece a principal questão, que é a opinião da população, na gestão pública, nas decisões, isso não acontece. Então é importante
que não fique essa democracia participativa, que N partidos, que N projetos de governo, né, que vários tipos de gestão discutem, não fique só na conversa das eleições, ou só visando as eleições. E aí a gente vê que foi muito importante, através da década de 70, 80, 90, e começou a importância dos movimentos sociais. A participação popular teve uma importância muito grande para que tivesse algumas decisões e algumas mudanças até da reforma do Estado, e eu acredito que a reforma é uma reforma permanente que está acontecendo. Muitas coisas ainda precisam acontecer nos governos, mas que os movimentos sociais, a participação da sociedade civil foi muito importante nesse processo. E eu quero aqui reafirmar a questão a partir da década agora do ano 2000, século XX, depois do XXI, onde entrou um governo popular, que veio da base, que veio do sindicato, que veio dos grandes debates, e nós vimos aí acontecer grandes reformas e se abrir espaços para os movimentos sociais, para a sociedade civil. Nós percebemos aí a importância que tem quando é aberta uma porta para a sociedade civil dentro de um governo. Foi um governo que entendeu que precisaria estar mais próximo da população, mais próximo da sociedade civil, para ouvir realmente da fonte quem é que realmente sente na pele o que acontece no dia a dia. Aí o governo entendeu como que iria governar sem realmente ouvir aqueles que são os mais interessados. E eu gostaria de citar que no governo Lula nós tivemos uma abertura de espaços muito grande. Tivemos 43 conferências em apenas 3 a 4 anos de governo. Antes do governo Lula, nós não tivemos mais que 20 conferências. Daí a gente percebe a importância dessas conferências. E dessas conferências, 38 foram nacionais, 5 foram internacionais. Então, o governo entendeu e mostrou a importância que tem a sociedade civil para a gestão e as políticas públicas. E aí eu queria citar alguns avanços que aconteceu. E depois eu vou falar sobre alguns desafios também que eu quero trazer para esse debate, para que a gente possa discutir também. Um dos avanços da importância daquele governo e da importância também das conferências para as propostas de gestão e políticas públicas foram a maioria da participação da sociedade civil. Teve muita participação nas conferências nacionais, estaduais, municipais. Temos o diagnóstico de mais de 80% dos participantes ser da sociedade civil. A quantidade de conferências, eu já citei, que foram a maioria, foi a partir do governo Lula, mais de 50 conferências, e também a diversidade de conferências. Por lei, nós lembramos da assistência social, da saúde, que já são otorgadas por lei, tem um comprometimento, tem uma obrigatoriedade. Muitas conferências não têm isso. Então, a participação era mínima. Com a abertura que o governo deu, nós conseguimos ampliar a participação, e isso foi avanço democrático para melhorar a gestão. E percebemos também que mais da metade, 55,1% dos delegados eram também da sociedade civil, tirados na fonte ali no estado e seus municípios. E uma coisa importante também que aconteceu foi a natureza dessas conferências que se ampliaram no governo. As de natureza consultiva, deliberativa, teve maior ênfase, aconteceu mais dessa natureza. As de natureza deliberativa, que realmente provocam a força da lei para cumprir o que foi debatido e discutido,
teve menos participação e menos conferências aconteceram nesse período. Hoje nós estamos vendo aí várias conferências, estamos conversando, acontecendo a nível nacional, acontecendo a nível estadual, municipal, mas a gente percebe uma questão que eu queria colocar como primeiro desafio, né? Que é a questão da regulamentação por lei dessas conferências. Por que não acontece, né, o fim? Acontece o meio e o início. Se debate, se discute, e o que é discutido ali não consegue chegar ao governo. Quando chega, não tem um comprometimento de nenhum governo com o que foi decidido e discutido ali pela sociedade civil. E os melhores programas e projetos saem desses debates, dessas conferências. Porque as conferências nacionais, elas são frutos das conferências municipais, que são a base, que é a primeira escada. A segunda escada é a estadual. Então são debates amplos, onde a sociedade civil, os movimentos sociais, têm uma oportunidade de levar as suas reivindicações, os seus reclames e também as propostas para melhorar a gestão. E o governo, ele só é democrático e participativo quando ele realmente não só debate, mas quando ele assume sim o que foi debatido, o que foi proposto, e leva para dentro do seu governo e coloca em prática. Hoje acontece o seguinte, né, se chega até o governo, todas as propostas que foi debatido, o governo não tem uma integração, não faz uma integração com os outros ministérios, as secretarias, o próprio Estado não faz isso, o governo federal não faz isso, e com isso acaba se perdendo no meio. Isso é um desafio e que nós defendemos, que é a questão da regulamentação por lei de todas as conferências nacionais, automaticamente nos estados, nos municípios. A gente tem que lutar também por isso. É uma bandeira de luta nossa, dos movimentos sociais, da população, a sociedade civil. Eu acredito que todos, independente da área que estão, precisam refletir sobre a questão, né, de lutar, defender a regulamentação. Porque nós vimos que tem algumas conferências que são por decretos, né, ou a presidência decreta, o governo decreta, o município, o executivo decreta, aí acontece. Se ele não decretar, não vai acontecer. Outras nem possuem nenhum tipo de instrumento para realização. Quando não possuem nenhum tipo de instrumento para realização, como hoje, e tem acontecido várias conferências, e na diversidade, como foi falado, LGBT, acontece dos negros, todos os setores, né? O que acontece? Não se consegue se alcançar a melhor gestão da política para aquele setor. Está se criando muitas secretarias, ou até ministérios, ou gerências, eles dão vários nomes, né? Mas não se consegue se efetivar, ser eficiente, como foi falado também pelo primeiro palestrante, a questão da eficiência. E aí está acontecendo sim prejuízos, desgastes na administração pública. Bom, o segundo desafio que eu queria colocar aqui também é a questão da prestação de contas dessas conferências. Não se há um retorno para aqueles que participaram. Ou fazem um documento final, isso é ter uma exigência quando vem o decreto, para vir fazer um documento final, e esse documento, vou fazer uma pergunta à plenária. Quem aqui participou de alguma conferência municipal ou estadual esse ano? 1, 2, 3. Ao final da conferência ou até o dia de hoje, qual dos senhores recebeu algum documento final daquela conferência? Levanta o dedo, por favor, o braço. Se manifesta. Recebeu? Aí. Então foi de 3 que participaram, né? 1 apenas. Isso é raridade, né? Nós que somos no movimento social, participamos diariamente, todos os anos, não conseguimos receber isso. Então, esse é um grande desafio. Olha só, o documento final não chega trazer os resultados, não há um acompanhamento desses resultados,
não há integração do Congresso Nacional, quando se delibera, se vota, se decide, com as deliberações das conferências nacionais. E isso dá conflito. Porque as conferências nacionais decidem uma coisa e o Congresso Nacional decide outra, que vai entrar em conflito. Então isso está acontecendo, é a falta de integração. Não há essa vazão, né, consistente para a gestão da política pública do governo federal. Além de faltar estrutura para os conselhos federais e assim sucessivamente nos estados e municípios, o executivo não dá estrutura para que possa efetivar as políticas públicas que foi participado, debatido com os movimentos sociais. Então esse é o segundo desafio que eu quero colocar aqui, que é a questão do acompanhamento dos resultados, do recebimento do documento final dessas conferências. E nada disso acontece se nós não tivermos vontade. A vontade não é só a vontade política daquele que está no governo, mas a vontade também política do cidadão. Não adianta só a gente ficar reclamando do governo se nós também não fazemos a nossa parte. Então é preciso que a gente possa também lutar para que a vontade coletiva, não a corporativa, possa prevalecer. E isso depende de nós. E eu queria colocar o terceiro e último desafio, é que as conferências são de extrema importância, sim. São uma ampliação dos debates, onde os movimentos sociais podem realmente participar, a sociedade civil. Mas é um desafio enorme, é fazer com que as decisões nossas, das conferências, possam tornar as decisões de governo. E aí eu já dei uma dica de como a gente pode conseguir fazer isso acontecer. É uma luta, é uma bandeira, mas no modo de ver, assim, é a regulamentação. Quando tiver a regulamentação acontecendo no nosso país, nos estados, assim, nos municípios, aí ali sim, naquela lei vai estar escrito que tem que acontecer a cada 2 anos ou a cada 1 ano, que vai ter uma equipe para acompanhar os resultados, que o governo, independente da mudança de governo, ele deve implantar o que a sociedade civil, os movimentos populares debateram, porque se não fosse a participação popular não iria acontecer as conferências. Nenhuma conferência pode acontecer sem a participação popular. A última conferência que nós participamos lá em Vila Velha foi a conferência do Consocial, a qual nós participamos desde o início do processo, da equipe de organização até o final da equipe de organização. E isso não é feito em todas as conferências. Então, os movimentos sociais, também teve os avanços do governo Lula, continuidade do governo Dilma, de ampliar a participação em várias conferências, de ser ouvido mais, de ficar mais perto, mas nós tivemos também um retrocesso na questão da timidez. Muitos movimentos sociais, sindicatos e outros estão apadrinhados por partidos, estão sendo manipulados, talvez até pelo governo, por alguns setores, e isso está inibindo de alguns avanços acontecer. A nível nacional, a gente pensa, vocês podem, junto comigo, até refletir sobre cadê a reforma tributária, cadê, entre outras reformas aí, na área sindical também, que precisa acontecer, e nós temos aí mais de 6 centrais sindicais, e não acontecem algumas reformas previdenciárias que precisam avançar. Bom, eu gostaria de estar encerrou o meu tempo, mas eu quero reafirmar que a participação dos movimentos sociais nas últimas décadas tem sido fundamental para transformar a realidade do nosso país, e as conferências têm sido um canal aberto para que nós podamos expor as nossas ideias, as propostas e reivindicações. E queria colocar 3 pilares, encerrando. Eu queria falar sobre a gestão comunitária, mas não dá. 3 pilares das conferências nacionais. Elas são um pilar que, além de ser deliberativa, ela mostra a força e o potencial dos movimentos sociais por sua participação. A segunda, as conferências, elas têm a capacidade de orientar o poder público, os governos,
para poder ir no caminho certo, porque quando o governo não ouve, né, a sociedade civil, ela acaba indo pelo caminho errado, por isso que não consegue chegar à eficiência. E a importância de discutir o Estado, o governo heterogêneo que tem e que acontece em cada plano de governo. Nós precisamos ampliar esse debate. Em Vila Velha nós temos em andamento um projeto via internet da gestão comunitária, que é inovador, inédito no país. Nós estamos discutindo para implantar no ano que vem, onde a sociedade civil, as lideranças vão ter acesso, o cidadão vai até a liderança comunitária, leva suas reivindicações, propostas, via internet chega até o poder público, onde vai poder fazer um mapeamento geral de todas as reivindicações de cada setor, de cada canto da sua cidade. Obrigado. Realmente, eu lembrei aqui, foi lá da nossa posse, do congresso, que a gente participou em junho desse ano. Ao chegar no congresso, né, estava lá um grupo na gestão do CCDV, o Conselho Comunitário, há mais de 20 anos já que esse grupo estava no poder. E a minha crítica é da questão que os grupos financiassem os partidos apadrinhando os movimentos sociais. Como eu falei, teve alguns avanços, teve até alguns que estavam mantidos por partidos políticos. O que aconteceu? Ao chegar nesse congresso, eu fiquei constrangido porque nós vimos lá a mesa realmente alta, tinha um grande altar, tinha um palanque, onde se ficava aquela diretoria, aqueles organizadores, e todo o congresso de mais de 100 lideranças, pessoas, movimentos sociais, lá embaixo. Não é como está aqui. E aí nós ganhamos essa eleição, foi um contraponto, foi realmente quebramos um monopólio. Essa chapa nossa é uma chapa de novas lideranças, de renovação política lá do Movimento Popular. E vocês sabem que não é fácil. E isso nós temos feito nossa gestão. Dependemos da democracia participativa. Queremos um governo participativo, um governo democrático. Mas a democracia participativa temos que começar lá no seu bairro. Temos que discutir lá no bairro. Então, por isso, quando eu falei que tem que ter a vontade popular, os interesses da coletividade têm que permanecer e não da corporatividade. Há muitos líderes, o exemplo nosso, e eu creio que é nacional, você está falando aí, porque que ele é o líder, ele é o presidente e ele que manda e acabou. E a nossa gestão, que é a federação de todas as lideranças e associações, ela está fazendo um trabalho de quebrar esse tabu, de convocar ele, líder, vem, mas vem com a diretoria, líder, faça assembleia para discutir as propostas da comunidade, discute com a diretoria, discute com a comunidade, decide e depois leva para o poder público. Não, alguns, ele é o presidente, ele é o líder, ele decide, não reúne, e ele chega lá no poder público, aí como fosse eu, chego lá no Busato e falo, o Conselho Comunitário quer isso aqui, é isso que a população quer. E não é verdade, porque é o que ele quer, porque ele não está discutindo. Então nós estamos fazendo esse trabalho lá, assim, de mudança, e claro que vai ter conflitos, está tendo conflitos, porque alguns acabam ali querendo cargo na prefeitura, ou cargo com o deputado A, com o vereador B, e nós temos que ver esse monopólio. Então realmente eu concordo, o movimento social, né, ele tem que participar e tem que ser democrático participativo lá na base. Daí chega ao patamar superior. Daí a gente entra em alguns aspectos aí que a internet salienta muito, que é a questão dos partidos políticos e da colaboração. Os partidos políticos são incapazes de dar conta de tanta demanda. Assim. Antes o partido político ele tinha lá algumas... Aqui nunca fomos muito programáticos, mas tinha algumas bandeiras com alguma afinidade. Mas hoje na internet é impossível. Você tem grupos lá de militantes de inclusão de deficientes, grupos de militantes de direitos da mulher, grupos de militantes de aborto, defesa contra o aborto. É uma multiplicidade tão grande que é impossível um partido político pegar todo aquele grupo e galvanizar. Você tem polarização em eleição porque você tem dois lá, tem que escolher um lado. Mas os partidos políticos não dão conta mais disso. E essa questão dos movimentos sociais, independente de partido, embora, no caso do PT, os movimentos sociais foram fundamentais para dar uma vitalidade
que a burocracia sempre tende a segurar, né? Sempre tende a segurar. Mas então e uma outra coisa, essa questão da hierarquia e da parte corporativa, que é típico da militância online. Cada qual é militante, é muito fácil ser militante. Outro dia eu estava vendo uma charge lá, um sujeito todo estrupiado lá, vira para o outro e fala: o que você pode fazer por ele? Eu falei: posso dar uma clicada de. Como é que é? De aprovação, uma coisa assim. Mas o militante, embora você tenha muito efeito manada ainda na internet, ele é individual. Ele pode tal tema pular para um lado, tal tema para o outro. Isso obriga a processos permanentes de coalizão, de aliança. Nós tínhamos um fato que juntava todo mundo, que era o CERF. Agora que o CERF saiu, você não vai ter mais esse fato juntando todo mundo. Então isso obriga para cada tema que você faça alianças. Para cada tema você tem que fazer aliança, e quando você coloca a posição, a carteirada, a posição de mando, a posição de coisa de liderança, fica você e você, pô. Não é fantástico, é um mundo extraordinário. Assusta um pouquinho, mas... Eu quero citar algumas experiências da nossa cidade, né, em Vila Velha. É a cidade mais antiga do estado, mais de 400 anos, né? E nós, o Conselho Comunitário, ele tem 28 anos esse ano. Ele, como mostrei aos senhores, ele está na lei orgânica do município. Ele tem hoje essa institucionalização, regularização por lei. Então, pela força da lei, tem o mesmo poder hoje, a autoridade, que a Câmara de Vereadores, de solicitar informações. Nós podemos solicitar todos os tipos de informações. Cada cidadão tem isso. Eu estou falando da questão do Conselho Comunitário. Existem várias cidades, conselhos comunitários, ou federações, associações. Mas, quando está dentro da lei, do poder de fiscalizar, de solicitar, a coisa muda, né? O embate, né, e o respeito ali, por isso até é maior. E nós temos algumas experiências de transparência. Foi feita a primeira consocial no estado, foi feita em Vila Velha. E nós, como eu falei, nós que lutamos ali para que acontecesse, e uma das propostas é se formar um conselho. Em todos os conselhos a gente participa, acompanhando todas as demandas e discutindo os problemas. Não há 100%, nós sabemos disso, estamos renovando alguns conselhos. Lá tem a ouvidoria, onde a comunidade pode participar, para você ficar mais instrumentalizada, ficar mais fortificada, mais próxima. Tem alguns problemas, né? A ouvidoria, que é um instrumento excelente de transparência, de participação da sociedade. A sociedade não chega na sociedade, como o Busato falou, às vezes não consegue chegar na sociedade. Temos também ali, foi proposta nossa, as conversas abertas nos bairros. O prefeito, ele reúne, faz tipo uma prestação de conta do que cada secretaria está fazendo no município, uma vez no mês, no centro do município, aberto para todas as comunidades. E nós propomos que fosse até o bairro, discutir lá no bairro, né? Abrir sua população no bairro ali. E aí isso está acontecendo. Outra proposta, o orçamento participativo antes, teve o governo do PT, do PDT, outros governos. Ele era dessa forma, Busato. Só que não tinha o comprometimento que eu falei aqui de cumprir o orçamento. Não era transparente. Fazer as comunidades brigarem, os moradores do bairro, pelas obras. Vamos brigar, vocês têm 5 obras, ou vocês têm tantas obras, porque quando vai para o orçamento participativo, não há nem transparência da quantidade do valor do orçamento. Às vezes, um orçamento de 400 milhões do município, hoje de nosso está em 800, a previsão. Os últimos prefeitos colocavam 5 milhões apenas para discutir com a comunidade. Então, tem alguma coisa errada aí, né? E além de não cumprir. Isso aconteceu no último governo, que foi 8 anos, de um governo que não cumpriu o orçamento, ficou 8 anos. Esse governo, com algumas propostas nossas, discutir semanalmente as prioridades. Então, tem uma abertura aí de discussão, onde discute a prioridade do bairro, e está acontecendo com mais transparência. E o avanço das obras estão sendo muito maiores que quando tinha o orçamento desse modo de discussão. Então, eu quero parabenizar nosso amigo e agradecer. Nós vamos ver com carinho e levar, com certeza, discutir lá, levar para a administração o que é possível. Algumas questões que você falou não vai ser
100%, mas nós podemos solicitar várias informações, quem são as empresas, quais os contratos, qual o período, né? Mas ainda falta eu quero voltar a reafirmar, houve um avanço democrático, houve um avanço também da abertura popular, né, dos movimentos sociais, mas também houve um pouco do abafamento dos movimentos sociais, da mesma forma que houve abertura. E isso, alguns movimentos sociais sendo instrumentalizados para serviço de vontades corporativas, não da vontade do coletivo. A vontade do coletivo está sendo um discurso, mas na prática está sendo outra, né? Então isso aí que eu queria deixar. Só um pontinho aí em relação a essa questão de empresas fantasmas aí que você coloca. Espero que em São Paulo hoje em dia nós temos um diário oficial em PDF. Você pode pesquisar por nome. A junta comercial hoje em dia está todo informatizado de 92 para cá. Então o que falta? Faltam os novos veículos que estão surgindo por aí, os novos jornais e a própria sociedade civil começar a se chamar para fazer essas pesquisas. Por exemplo, quando começou a estourar aquele negócio do mensalão não, o negócio do Arruda, eu lembro que a época uma vez publicou uma matéria mostrando uma empresa de informática em Brasília que corromperia senadores, isso e aquilo, dava o nome da empresa. Se entrava no Diário Oficial aqui em São Paulo, a empresa tinha sido contratada para toda a terceirização do serviço de informática na Prefeitura de São Paulo. E não era a intenção da época, quando levantou essa matéria, jogar foco para outro lado. Se você pegar, por exemplo, as empresas que atuavam no governo do Distrito Federal, as 4, 5 mais evidentes atuavam aqui, atuavam em Porto Alegre. E provavelmente nos governos do PT você tem essas tecnologias de empresas aí que aprendem. Você tem os operadores de corrupção, que é uma categoria profissional muito solicitada. É um sujeito que sabe como. O Paulo Preto, um caso típico, né? Engenheiro do ano. É um sujeito que sabe como dentro daquela estrutura, onde que estão os vazamentos e como se dão os vazamentos. E já tem empresas ligadas que fazem o vazamento. Então, muda governo, em alguns casos trazem novos operadores, mas em muitos casos os operadores ficam e servem a vários senhores aí, né? Que é uma profissão muito. É uma qualificação muito ambicionada dentro do serviço público. Que são poucos, que são aqueles que não. Agora, as ferramentas eletrônicas estão disponíveis aí, vão ficar cada vez mais. É por isso que esse modelo político não resiste a uma reforma. Não resiste. Os jornais não resistem. Se for pegar as questões que ocorrem hoje em jornais, se for pegar o offshore com compra de papel, vai dar onde? Então tem muito. A transparência, daí entra essa pressão de baixo, e essa pressão de baixo está vindo pesadamente hoje por conta da transparência que é inevitável. Essa lei que foi aprovada de direito à informação, isso aí tem implicações políticas monumentais. Vai obrigar. E por outro lado, embora digamos, os órgãos de controle hoje estejam mais bem aparelhados do que os órgãos de execução, nós temos hoje uma competência instalada aí na Polícia Federal, no Ministério Público e outras áreas, fantástica. Então eu tenho a impressão que com a internet, está vindo tudo junto, né? Aliás, essas manifestações populares sempre surgem no bojo de grandes mudanças tecnológicas. Então a gente vai ter um desenho de país aí, que, passado esse caos da transição aí, que é um desenho de país muito interessante. Eu queria agradecer muito os dois expositores, deram fecho, que completou, digamos, todo esse ciclo de visões sobre o país, agradecer os senhores e nós não vamos, vai estar no ar daqui a alguns dias esse seminário, mas a partir de fevereiro, mais ou menos, a gente vai fazer lançamentos periódicos das salas de discussão e a sala de gestão pública aí vai ser uma das que vão pegar mais fogo aí. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado.